Olá! E aí, como você vai? Tudo certinho por aí? Aqui também, tudo bem legal, tá tudo bem bom. É, Hoje a gente vai fazer uma prática sentadas, tá bom? Então acha o seu cantinho de práticas sentadas aí, sentado, sentada, ou aquele que você já usa, ou um outro cantinho novo, não tem problema. Só uma coisinha que você precisa saber antes da gente começar. Você vai começar trabalhando com o teu corpo sentado ou sentada numa cadeira, se for possível, uma cadeira, um banco, tá? E depois, se for possível, em todos os aspectos, né, para você fisicamente, para o teu corpo, nós vamos experimentar um pouco também sentados no chão. E aí você vai fazer sua pesquisa aí, se você pode fazer essas duas coisas, né? E como? Como? Eu sento na cadeira para ficar confortável e ao mesmo tempo fazer um movimento suave e investigativo, né? E no chão, né? Como que fica bom para mim sentar no chão? E aí você vai experimentando sua sentada, tá? Então, na cadeira você vai sentar nos isquios, né? A gente já falou um pouco de isquios, mas só para dar uma lembradinha, né? Os isquios é aquela parte de baixo da bacia, sabe? Você tem o osso da bacia e aqui embaixo da bacia tem dois pontinhos de apoio, assim. Então, aí essas duas pontinhas a gente chama de isquios. Quando você senta numa cadeira com o osso da bacia vira um pouquinho mais para frente, assim, de bumbum arrebitado, você está sentado nos isquios, segundo os professores e educadores físicos, tá bom? E essa é uma posição que é a mais adequada para o nosso corpo. Por quê? Porque a coluna fica natural e reta dentro da linha dela, né? Porque se você sentar assim, né, apoiado no cóccix, você vai em cima da lombar. E aí você tem lá os músculos da lombar que não gostam muito disso, não, se você ficar muito tempo assim, né? E se você ficar forçando assim, também você contrai essa região. Então, quando você consegue ajeitar a base do seu corpo aqui no osso da bacia desse jeito, quando ele fica apoiado natural, organicamente, o resto fica tudo no lugar, você não precisa se preocupar com mais nada. Então essa é a posição que nós vamos buscar. Então vamos lá, senta aí na cadeira, dá uma ajeitadinha assim, ó, faz um pouquinho, um balanço para os lados, focando no osso da bacia, tá? E um balancinho para frente, para trás. Quando você faz isso, percebendo ali o osso da bacia, e se você tiver numa base firme, tá? Não no sofá fofinho, isso não vale para esse tipo de coisa, tá bom? Então, experimentando assim, você vai sentir o apoio dos isquios. E aí você vai ajeitar os isquios para eles ficarem sentados. Sentados com o osso da bacia nessa posição, levantado, né? E querendo tombar um pouquinho para frente, ok? Você vai perceber que se você tentar ficar corcunda nessa posição, você não consegue. Sabe quando você senta corcunda? Se você tiver com a base da bacia certinha, você não consegue ficar corcunda. Isso quer dizer que arrumou ali, o resto está tudo no lugar. Tudo bem? Vamos tentar fazer isso. É rapidinho, às vezes você vai ficar um pouco cansado, porque você está acostumado a sentar de outro jeito. Aí ajusta e depois volta e devagarinho você vai relaxando essa musculatura que ficou mais tensa em volta e foi contraindo, tá bom? Então vamos lá, sentou na cadeira, ajeita o corpo natural, sem forçar nadinha, e você vai empurrar o seu umbigo como se ele fosse
deitar lá para trás e volta. Você sente, foca nesse osso da bacia. Então, toma o osso da bacia ali para trás e volta. Toma e volta. Percebe que os ombros, o peito, eles ficaram na mesma posição, só deu aquela curvadinha para trás, tá bom? Fecha um pouquinho agora seus olhos e percebe como é que tá essa base e o que que você está sentindo, assim, que está chamando mais atenção no seu corpo. Pronto, aí agora a gente vai fazer a mesma coisa, como se eu estivesse empurrando o meu umbigo para a parte da frente da cadeira, tá? Então eu empurro o meu umbigo lá para frente, eu fico com o bumbum arrebitado e volto. Empurro o meu umbigo e volto, fico retinha, empurro o umbigo e fico retinha. Percebe como é que tá sua bacia, seu corpo, sua base, né? Essa base que agora, nesse momento, é a base do seu corpo, porque é ela que está no peso de dar apoio no corpo todo, né? E bem devagar você vai para o outro lugar que você escolheu aí para fazer a prática do chão, se você for fazer, tá bom? A do chão. E aí você vai sentar no chão e percebe o que que você precisa para ficar de boa, confortável aí nesse chão, tá bom? Você pode encostar em algum lugar, se for necessário para se apoiar, ou apoiar os dois braços, as mãos no chão, né, para dar um suporte, ou colocar uma almofada, se aquilo lá te for desconfortável, deixar suas duas pernas para frente, ou sentar com os joelhos dobrados, né, cruzando a perna na frente. Vê aí o que que fica mais confortável para você, mais orgânico, mais natural, tá bom? Ajeita com calma. E aí você vai fazer esse mesmo movimento que nós fizemos na cadeira, aí no chão agora, tá bom? Com muita suavidade, bem tranquilo e sem exagero, tá bom? Então, inclina um pouquinho para trás e volta. Você vai sentindo a bacia fazer um movimento, tá? Volta. Inclina. Volta. Respira, fecha um pouquinho os olhos, sente aí como é que tá. E agora vai para frente e volta. Vai para frente. Volta. Vai. E volta. Pronto, você pode ficar fazendo isso o dia inteiro se você quiser. Isso não tem nenhum perigo, não machuca em nada se você fizer nessa medida aqui, bem suave, tá bom? Mas claro que você não precisa ficar o dia inteiro. Você pode fazer um pouco mais do que esses 8, 9 minutinhos que nós estamos fazendo aqui, porque você não vai ter explicação nem nada, é só o seu experimento, né? E com certeza, com essa prática, trazendo essa consciência para o teu corpo, vai ter daqui um tempinho que você, quando você sentar em algum lugar, você sempre vai buscar essa posição, porque ela é bem gostosa, bem confortável, não força, não machuca nada e não sai doendo. Mas neste momento, pode ser que ela fique desconfortável, porque você está tão acostumado com aquela outra e tanto fazer daquele jeito que tem umas contrações de músculo que estão dando apoio naquilo e que às vezes vão se ressentir com essa mudança. Ok, vai fazendo um pouquinho, parando e tudo bem, você vai chegando lá, tá bom? Bom, eu vou pedir para você curtir esse vídeo
compartilhar com quem você quiser. E se você puder conversar comigo nos comentários, me contando como é que foi, se apareceu alguma dúvida. Também você, quando sair, né, quando você levantar agora, observa o seu andar. Se você puder, observa antes e depois também para perceber se teve alguma mudança, tá bom? Tudo que você puder fazer para conhecer melhor seu corpo é bem-vindo. Tudo bem? Então, até a próxima.